Hello, people! Tudo bem? Gente, faz tempo que eu não apareço aqui para conversar com vocês e muita coisa já aconteceu desde o pedido, muita coisa a gente já conseguiu resolver juntos, mas infelizmente o Enes voltou para a Turquia. E vamos ficar mais alguns meses separados. Mas se Deus quiser vai ser a última vez e depois nós vamos ficar juntos o resto da vida. Amém? Amém, igreja? Posso ouvir o amém? Gente, eu postei nos stories do Instagram. Inclusive, se você não segue, aproveita lá e me segue no Instagram. Eu posto muita coisa lá do meu dia a dia, muita coisa do Enes, textos. Eu interajo muito com vocês lá. Então, se você quer saber um pouquinho mais de mim, da minha vida, do meu relacionamento com o Enes, sobre a Turquia, me segue lá no Instagram, porque lá a gente consegue interagir muito melhor, muito mais perto. Enfim, postei nos stories que o Enes estava indo pro serviço militar e que nós ficaríamos um mês sem se falar. E isso gerou muitas dúvidas em vocês em relação a por que ele tá indo, como que funciona o serviço militar lá, várias coisas assim que eu vim aqui então nesse vídeo esclarecer e tirar algumas dúvidas com relação ao serviço militar hoje em dia, tá? Eu sei que algumas pessoas que me seguem ou que vão assistir esse vídeo, pode ser que sejam casadas com turcos que fizeram o serviço militar alguns anos atrás. Então, muda muito, tá? Antes, o serviço militar era de 18 meses, hoje já é totalmente diferente. Então, eu vou explicar direitinho pra vocês. Lá na Turquia, funciona da seguinte forma. É bem parecido com o Brasil, né? Todos os rapazes precisam se apresentar. Você pode fazer isso logo após o ensino médio, né? Como aqui, com 18 anos. Ou você pode ir depois da faculdade. Por quê? Porque lá eles também a faculdade também tem o sistema de que você tem que fazer uma prova, tipo o Enem, para você entrar. Então, muitos rapazes aproveitam para fazer o ensino médio, como já tá tudo fresco, e entrar numa faculdade. Então, tem esse incentivo do governo de você ir atrás dos seus estudos primeiro. Então, você pode fazer depois da faculdade. E, inclusive, você pode adiar ainda mais se você for fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, você pode fazer depois de tudo isso. Então, eles incentivam você a estudar. O serviço militar não vai ser um empecilho. Mas, é claro que mesmo você adiando, né, você uma hora vai ter que cumprir, né? Então, mesmo você fazendo pós, mestrado, essas coisas, não significa que você tá fugindo. Significa só que você tá adiando, mas uma hora você vai ter, sim, que cumprir. E é muito difícil eles liberarem você desse serviço militar. Realmente, só se você tem um problema de saúde muito sério que eles liberam. Não é que nem o Brasil, que por conta de um desvio de septo eles dispensam por conta de uma miopia. Lá não. O Enes acabou descobrindo algumas coisas pelos exames que ele teve que fazer antes de ir, mas nada que impedisse ele de tá indo pro serviço militar. Então eles são mais rigorosos mesmo nesse sentido, porque todos os homens realmente precisam cumprir esse tempo obrigatório de serviço militar, tá? O Enes, né, ele tem 25 anos e ele optou por fazer depois da faculdade, e depois da faculdade ele tinha começado uma pós. Então, por isso que ele não tinha ido ainda, né? Mas agora, como ele não estava fazendo pós e como a gente também tem planos de casar, enfim, chegou o momento dele se apresentar no exército. Então, como funciona? Quanto tempo é? Hoje em dia está sendo 6 meses de serviço militar, tá? Mas tem um jeito de você ficar só um mês. Mas não é muito fácil, porque você tem que pagar até uma certa data, né? Porque quando você tem um período para você se alistar, né? E até um certo período também você tem que, se você quiser ficar só um mês, você tem que entrar com esse pedido e pagar uma grande quantia de um valor, né? Para você ficar somente um mês. Então não é tão fácil assim você ficar só um mês. Você tem que pagar e muitos não conseguem pagar por ser uma quantia alta que você paga pro governo para ficar só um mês, tá? No caso do Enes, ele conseguiu pagar essa quantia, a família dele pagou para ele essa quantia, então ele está ficando, né, no momento ele está
somente um mês. Não tem nada a ver com a questão da Palestina e de Israel. Não, ele não está indo pra guerra, né? Ele não vai ter esse tipo de contato, até porque também são somente um mês, é somente um mês. Ele vai lá mesmo para cumprir horas obrigatórias. É lógico, ele vai ter treinamentos, provavelmente ele vai aprender como preparar uma arma, nem sei se é assim que fala, aprender a dar tiro, vai aprender a marchar, vai aprender essas coisas de exército mesmo, né? E por que nós vamos ficar sem contato, né? Eles são proibidos, né? A maioria dos homens são proibidos de levar um smartphone, né? Então ele não pode levar um celular que tenha internet, que tenha câmera fotográfica, seja touchscreen, ele não pode levar, né? Isso varia um pouco da onde ele vai servir, né? Na Turquia, existem vários pontos que você pode ser mandado. Então você faz lá a sua inscrição e quando você é aprovado, quando você paga e eles te respondem de volta, eles vão te dar a data, né, que você vai servir. Vamos supor, como a Inês fez de um mês, eles deram o período de um mês, em qual mês ele iria servir, de que dia até que dia, né, do mês, e em que lugar, ou seja, não é na base mais próxima, não é ali em Istambul que ele está. Ele está em uma cidade 6 horas de distância de Istambul. Eu não lembro agora o nome, mas ele está nessa cidade bem longe e ele está servindo nesse período que o governo lhe informa, não é ele que escolhe. Então, vamos supor, até dezembro você vai ter que se apresentar, né, se alistar, ou você precisa pagar certa quantia. E aí, vamos supor, em janeiro ou fevereiro, você vai ficar sabendo para onde você vai ser mandado e de que data até que data. Então, você naquele ano fica meio preso a essa resposta, né? Tanto é que eu e o Ness ficamos meio presos a essa questão de saber para onde ele vai, quanto tempo, ou de que data até que data ele vai ficar. Então, quando saiu, aí sim a gente consegue fazer planos para esse ano. É um pouco ruim, né? Mas é o sistema deles. Então, eles informam vocês através, acho que, de um e-mail. E também dão a lista do que você precisa levar, enfim, essas coisas. E do que você também provavelmente não pode levar. Isso eu não sei, na verdade. Eu imagino. Varia de cada lugar que você pode ser mandado, varia as regras, né? E de cada comandante, de cada lugar que você vai ficar. Então, no caso do Enes e dos amigos dele que também foram nesse período, eles não podem ficar com um smartphone, eles não podem ter esse contato com o mundo exterior. Eles ficam lá durante esse período que eles ficam realmente reclusos, realmente somente em contato com os seus colegas ali do alojamento. E aí cada alojamento responde para um comandante, né? Se eu não me engano, eles podem levar somente vamos supor, um Nokia tijolão, né? Realmente um celular só para ligações, né? Uma das coisas estranhas que aconteceram, né? Que como o Enes conseguiu me ligar, ele conseguiu mandar mais mensagens. O que aconteceu foi que assim que ele chegou, eles não deixaram ninguém entrar com as malas, né? É lógico que, como eu falei, eles dão o que você tem que levar e tudo tem que ser personalizado, vamos supor. Ele vai ter que levar camiseta, roupa íntima, blusa, enfim, tudo tem que ser do exército. E eles já têm sites lá para você comprar. As camisetas de acordo com o exército. Tem várias coisinhas que ele teve que levar. Tem um padrão a ser seguido, cores a serem seguidas. Ele não pode levar simplesmente o pijama dele e as coisas dele. Até a roupa íntima, né? A cueca dele, ele tem que ser do exército. Então, quando ele chega lá, ele recebe mais roupas, mas é claro que não é suficiente, então eles têm que comprar antes de ir pro exército. E ele não pôde entrar com a mala dele, eles confiscaram a mala dele assim que ele chegou. Pediram pra ele pegar só os itens de higiene, acho que uma troca de roupa e a roupa íntima, né? E eles confiscaram as malas, ninguém pôde entrar com malas, né? Eu tinha feito ele tinha levado livros, eu tinha feito alguns post-its pra ele lendo, assim, né? Pra ele lembrar de mim. E ele não pôde entrar com isso, eles
A gente imagina, eu imagino como brasileira, assim, né, mulher, que eles fizeram sim uma revista, né, na mala com relação a para saber o que a pessoa estava entrando ali. Não foi tirado nada, não foi confiscado nada na mala do Enes, mas a gente achou um pouco estranho, né, essa atitude, né. E lá também, outro fato curioso é que você não pode tomar banho todos os dias, né? E acho que nem tem água quente todos os dias. Então, o Enes estava reclamando disso também, que ele ficou 5 dias sem tomar banho. E foi um alívio, né, quando ele tomou banho. Eles ficam, né, dentro do alojamento, realmente um quarto com vários homens, né? E dentro desse espaço que eles ficam dentro do exército também tem alguns lugares que você pode comprar, por exemplo, pizza, pide, lahmacun, doner, kebab. Então, deve ser bem grande o negócio, né? Então, eles têm ali, durante um mês, realmente uma vida só ali dentro daquele pedaço. E eles têm uma rotina um pouco, ao mesmo tempo que é um pouco intensa, um pouco tediosa. O Enes tem que estar acordando todo dia às 5 horas da manhã para estar se barbeando. Eles têm que se barbear todos os dias, se trocar, se arrumar a cama, arrumar tudo, deixar tudo impecável. E depois ir às 6h30 tomar o café da manhã. E acho que aí então você fica no aguardo para receber as informações ou o comandante ordenar que você faça alguma coisa, né? Sei que hoje foi o dia deles limparem o quarto deles, teve dia de treino, teve dia de aprender a marchar, então você fica lá ali à mercê do seu comandante. E o Enes comentou que é um pouco tedioso porque eles ficam lá parados sem fazer nada, esperando que alguém mande eles fazerem alguma coisa. Ele falou que a comida não é muito lá aquelas coisas, mas já alguns outros amigos falaram que eles ficaram em outros lugares e falaram que a comida era muito boa, então acho que varia um pouco aí de região que eles ficam. Então eles passam o dia, né, e eles têm que dormir às 10 horas da noite. O Enes volta logo, né, nós estamos com pouca comunicação, pra gente, lógico, é um pouco difícil, porque nós estávamos acostumados, né, a estar se ligando o tempo todo, vendo a carinha do outro pelas chamadas de vídeo. E então tá sendo um grande desafio, acho que especialmente pra ele, né, que tá lá com um monte de gente que não conhece, sem comunicação, mas ele tem tentado fazer amizades, né, se entrosar com os rapazes que também estão lá, e é uma experiência necessária, né, ele não tinha como fugir disso. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, tá, eu tô passando pra vocês o que eu sei, me deixa aqui nos comentários. É isso, galera! Essa foi a experiência que eu tô contando. Quem sabe quando o Enes voltar, eu tenha mais coisas pra contar, mais curiosidades pra expor aqui pra vocês, mas por enquanto a gente fica por aqui. Um beijo! Ansiosa pra começar a contar tudo sobre o casamento pra vocês. Tchau, tchau!